Respeite o tempo de leitura de cada plano. E o que vem a ser isso? Essa regra é aplicada principalmente na edição jornalística. Na edição jornalística existe o off, que é a voz do repórter, e existem as imagens de cobertura ou imagens de apoio. Então, aquelas imagens de apoio, aqueles vários takes que o cinegrafista faz para cobrir esse off, você tem que ter o cuidado de não deixar ele um tempo grande a ponto de o espectador estar assistindo, está vendo toda aquela imagem, fez toda a leitura, entendeu tudo que está sendo mostrado e a imagem continua lá. E o cara está assistindo, a imagem não passa. Tá? Então, assim, geralmente 3 segundos é o tempo suficiente para a pessoa ter esse tempo de leitura do vídeo. Então, evitem colocar takes muito longos. Lógico que isso também vai depender exatamente de cada vídeo. Se você tem uma câmera da parada para determinado local, onde não acontece nada, praticamente não existe movimento, como se fosse só uma fotografia, não precisa deixar aquilo mais do que 3 segundos. Agora, se a câmera estiver parada e se tiver movimento, trânsito, né, pessoas passando, aí tudo bem, você pode deixar ela um pouco maior, um tempo maior, porque a imagem em si está se renovando, certo? Então observe isso quando for editar as suas matérias jornalísticas. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração é evite repetir takes, imagens, tá? Se a matéria começou, primeiro off, a pessoa já viu uma determinada cena ali, determinado takezinho ali que o cinegrafista fez. Aí depois vai seguindo a matéria, vem sonoras, que são as entrevistas, vem passagem do repórter, vem outro off, e nesse outro off lá vem a mesma imagem que foi usada lá no primeiro. E aí não tem como, o espectador percebe e ele vai ver, essa imagem já passou lá atrás. Então, esse tipo de situação não é para existir, tá? Então, você tem que fazer o máximo para não repetir imagens durante uma matéria. Evitem, tá? Às vezes tem situações que realmente não tem como, você não tem imagens. E aí, às vezes, você pode fazer uma escalazinha, tentar mudar um pouquinho o enquadramento, só para não ficar exatamente igual. Uma das grandes dificuldades dos editores jornalísticos é a falta de imagem de cobertura para aquele off. Isso acontece também principalmente porque muitas das vezes falta um pouco de sintonia entre repórter e cinegrafista. O repórter, às vezes, no off dele, ele fala, ele sabe que vai falar determinada situação, determinado objeto, e ele não fala para o cinegrafista pega a imagem daquilo ali, pega a imagem daquilo ali, porque eu vou falar no off sobre isso aqui. Não fala, o cinegrafista passa despercebido, não filmou determinada situação, determinado objeto, e aí quando chega na edição você não tem imagem para cobrir. Isso é muito chato, porque no jornalismo a gente tem que ser bem literal. O repórter falou, a gente tem que estar vendo a imagem referente ao que está sendo dito, né? E aí se você não tem imagem daquilo, às vezes você vai ter que ir em arquivos, ou vai ter que ir na internet, ou então dá um desdobro lá mesmo e coloca outra imagem lá para desdobrar quando você não tem aquela imagem, né? E é chato na hora de você vai editar, você tem aqueles off, quando você vai ver tem uns offão, ou tem 4 offs ali, que é uma matéria que parece um documentário, e quando você vai ver de imagem, poucas imagens, os ângulos muito parecidos. Então isso também é chato pra caramba, e para editor às vezes fica chato também até, dependendo do cinegrafista, às vezes eles não querem aceitar, né, da pitaco, da orientação assim, porque geralmente eles são os caras, você só é o editor e aí eu tomo de conta aqui. Mas a gente como editor, a gente tem que ter essa percepção muito, a gente aprende muito essa relação de vídeo, de enquadramento, porque a gente está pegando sempre as imagens, está sempre vendo os vídeos. Então aqui e lá realmente às vezes vale a pena pegar uma imagem aqui e mostrar para o cara como é que ficou. Cara, a próxima vez tu faz assim, porque isso aqui não deu certo porque ficou ali, só observar mais isso. É o jeito, mas tem gente que aceita essas críticas construtivas, tem gente que não. Mas o editor sofre muito quando você vai editar e tem poucas imagens, tá? Bom, e é isso. Dica dada. A qualquer momento eu vou fazer um outro vídeo dando novas dicas. Valeu! Será que foi?